Agora eu vou falar com você, esposa. No vídeo anterior, nós conversamos sobre o marido. E agora eu vou fazer a mesma aplicação do mesmo texto para você, esposa. Eu quero pedir mais uma vez desculpas, porque nós não temos como produzir um vídeo em 5 minutos de um aconselhamento. Mas fique conosco e vá até o final, que a sua família será muito abençoada por Deus depois deste vídeo, porque vai abrir a sua mente e vai te trazer muita sabedoria. O Espírito Santo de Deus vai agir na sua vida e as coisas vão melhorar, vão tomar outro rumo, em nome de Jesus, por conta de atitudes que você vai iniciar a partir de hoje. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que estão precisando. Inscreva-se no nosso canal, nós vamos fazer aqui diversos momentos de aconselhamento. E nós queremos receber de vocês os temas que vocês têm necessidade que nós façamos os momentos de aconselhamento. Este canal vai estudar a Bíblia, mas muito mais do que estudar a Bíblia, vai aplicar a Bíblia no dia a dia das nossas vidas. Vamos em frente? Ao texto. Somos casados há 40 anos. Meu marido é muito ansioso, impaciente e muitas vezes truculento. Explode por qualquer coisa e tem uma língua que é igual a uma flecha para ferir. Por outro lado, eu tenho muita dificuldade de diálogo. Quando ele se irrita e me agride com algumas expressões verbais, eu me tranco. Não consigo conversar e muitas vezes fico calada por 1 semana, 2 semanas. Ele até tenta conversar comigo, mas eu não converso e acabo respondendo mal, irada, ficando de pirraça, de rixa. Gostaria de uma orientação com base bíblica. Complexo, não? Mas estes somos nós, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento conjugal. Todo casal tem problema. Para cada 10, 9 tem problema. E um casal diz que não tem problema, é mentiroso. Todo mundo tem problema de toda a ordem. Mas nós precisamos buscar em Deus a solução destes problemas. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir vencer as nossas emoções, não, viu? Pode ter certeza disso. Com os aconselhamentos de Jesus, nós podemos seguir a caminhada. Com problemas, porque aqui é terra e nós somos humanos, caídos. Mas sem os aconselhamentos de Jesus, eu não sei quantas vezes nós vamos casar. Eu conheço pessoas que já casaram 5 vezes e estão com o mesmo problema. Minto, estão com 5 problemas. Porque por cada casamento que passou, deixou um filho. E um filho é filho o resto da vida. Então, em vez de ficar lá naquele primeiro que ele chamava problema e solucionar aquilo com os ensinamentos de Deus, ele arrumou mais 5 problemas. E talvez arrume o 6º, o 7º, o 8º. Difícil, não? Temos que ter humildade. A Bíblia oferece sabedoria prática e espiritual para lidar com situações desafiadoras no casamento. Aqui estão orientações baseadas na Bíblia que podem ajudar você a transformar essa situação e fortalecer o relacionamento. Você acredita nisso? Que a Bíblia tem uma palavra que possa mudar a sua vida, o seu relacionamento, a sua família, que pode
romper de uma vez por toda na sua família este problema geracional de separações que você olha para trás, o seu pai é separado, a sua mãe é separada, o seu tio, o seu avô, o seu bisavô. Gente, isso é um problema espiritual que vem sendo transmitido de geração para geração. Por isso que filhos de pais separados normalmente se separam. Mas se tiver Jesus no negócio, não se separam. Mas tem que ser um Jesus de dentro para fora. Não pode ser um Jesus de fora para dentro. Tem que ter conversão, profundidade. E eu creio que a Bíblia tem palavras para ajudar você. Porque quando eu iniciei a minha carreira, lá para 2007, seguindo Jesus, quando eu me converti, eu era do mundo. Eu li a primeira Bíblia, 1530 páginas. A primeira folha lida, eu era do mundo. A última folha lida, eu era da minha família. Que bacana, né? Por conta do quê? Palavra de Deus. Por isso que eu tanto insisto para você fazer leituras simplificadas, numa Bíblia que você leia e entenda, como a nova versão da tradução, na linguagem de hoje, para que você compreenda o que é certo e o que é errado, e para que você vá em busca de aplicar o que é certo na sua vida. Entendeu? É simples assim. Vamos lá, vamos ver algumas dessas orientações que a Bíblia tem para nós. Comece com a oração e entrega a Deus. Quer resolver todo e qualquer problema na sua vida? Peça orientação para Deus. Ele não vai descer para resolver o problema de você ter comprado um carro que o seu salário não alcança a pagar. Mas ele vai te dar orientação para você vender esse carro e sair desse financiamento. Isto sim. Isto é Deus. Qualquer promessa diferente dessa não é Deus e vai bagunçar a sua vida. Deus age assim. É no limite da nossa capacidade de pagar que nós vamos poder ter um carro. Não tem outro jeito. Comece com a oração e entrega a Deus. Antes de qualquer mudança prática, é essencial buscar o auxílio de Deus. A oração convida o Senhor a transformar os corações e a restaurar o relacionamento. Lá em Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, está escrito: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ore pedindo sabedoria, paciência e amor para lidar com seu marido. Peça que Deus também transforme o coração dele. A oração, ela tem poder, gente. A gente tem que entregar tudo a Deus. Tudo, sem exceção. E agir, porque Deus não vai descer para resolver aquilo que nós possamos resolver. Ele normalmente costuma vir e resolver aquilo que nós não conseguimos resolver, desde que seja uma coisa que não foi gerada pela falta de responsabilidade nossa. Cultive uma comunicação cheia de graça. Mesmo quando você se sente ferida, Deus nos chama a sermos pacificadores. Trancar-se ou guardar mágoas por dias pode aumentar a distância emocional. Trabalhe em expressar o que sente de maneira honesta, mas sem agressividade. Isso aqui é muito sério, gente. Olha, distância emocional. À medida em que você, que está magoada, se tranca e quer devolver para o seu marido com rixa, que essa é a verdade, ao invés de você devolver para ele com amor,
você devolve com rixa. Você está se distanciando dele. Você está abrindo uma janela tremenda para você e para ele. O mal está em todo lugar. E ele está a par de tudo que está se passando. E quando você está numa situação dessa, o mal traz para você na bandeja a suposta solução do seu problema. Ou para o seu marido, a suposta solução do problema. E aí é que as coisas vão se agravar de verdade. Porque é a esposa que arrumou um relacionamento fora do casamento, é o marido que arrumou um relacionamento fora, iludidos, que esta é a solução. Na emoção do primeiro amor, achando que aquilo não vai passar e que depois vai vir a razão. Vai passar e vai vir a razão. Então essa distância emocional não é boa. Não é boa, de maneira alguma. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Quando você ficar com raiva, não peque e não fique com raiva o dia inteiro. Um conselho bíblico, não é humano. Porque ficar com raiva o dia inteiro não é bom, nem para você, nem para o seu marido, nem para a sua família. Em momentos de calma, procure o seu marido. Na hora da confusão, no calor da confusão, muitas vezes o melhor que você possa fazer é ficar em silêncio. Em vez de ficar xingando, às vezes falando palavras de baixo nível, né? Seu vizinho está ouvindo aquilo. Olha o testemunho, às vezes você é da igreja. Olha o testemunho que você está dando para a sua comunidade. De repente a sua comunidade que não é convertida está falando, aquele Cristo que tem ali naquela casa, eu não quero para mim não. Deus me livre. É muito sério isso, não é? O testemunho. E outra, você está ensinando os seus filhos também a falar palavrão. E eles vão falar palavrão. E vão assim, ensinar os filhos deles a falar palavrão, porque aprenderam com o pai e a mãe a falar palavrão. Use palavras suaves. Quando você fala de forma dura, você tem que dizer para o seu marido, num momento pós-fervor, pós-confusão, chama ele, tenta quebrar o coração dele com boas palavras. Por exemplo, chame ele, só você e ele, diga para ele, quando você fala de forma dura, eu me sinto magoada. Quero que nosso relacionamento seja melhor, porque eu amo você. Sabe, as pessoas têm o mau hábito de expressar o amor só lá na UTI. Lá na UTI começa todo mundo a chorar e fazer declaração de amor. Você ama o seu marido e de repente você está se deixando levar pela mágoa, pela rixa, pelo silêncio. Mas se ele cair agora doente ou morto, você vai chorar. E vai chorar muito e vai dizer que o amava. Mas aí já é tarde para você expressar esse amor. Isso é orgulho. A não expressão desse amor é orgulho. E não adianta expressá-lo na beira do velório. Bobagem, ali já passou. É só para mostrar para os outros. Ele não está ouvindo nada. Já era. Use palavras suaves. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios 15:1. Perdoe rapidamente. Não demorem a perdoar, não. É o que mais Jesus ensina-nos, é a perdoar. O perdão é fundamental para a saúde do casamento. Guardar ressentimentos por dias só fortalece as mágoas e dificulta a reconciliação. Lembre-se de que perdoar não significa concordar com o erro, de jeito nenhum, tá? Inclusive, se o seu marido estiver cometendo o erro de te agredir, já é um caso de polícia. Você vai lá na delegacia e denuncia ele. Não seja omissa, porque inúmeros casos começaram com pequenas agressões e terminaram com homicídio. Às vezes a mãe e o filho.
Então aí não estou dizendo para essa situação já é caso de polícia, não é outra coisa. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios 4:32. Já reparou que quando Jesus Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso, tem uma passagem ali na oração que diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Já parou para fazer uma reflexão nisso? Você está dizendo para Deus: olha, se eu não perdoar o meu vizinho, se eu não perdoar o meu marido, não me perdoe. O Senhor só me perdoe se eu perdoar. É muito sério isso, não é não? Ao sentir vontade de se isolar, ore pedindo força para perdoar rapidamente e buscar reconciliação. Busque a reconciliação a qualquer preço. É o único caminho. Seja um exemplo de mansidão. Difícil, né? Eu tenho muita dificuldade. Também sou casado há muitos anos, tenho uma esposa, tenho filhos, tenho netos, mas eu também tenho minhas dificuldades. Às vezes falo o que não devo falar. Por mais que eu queira não falar, às vezes perco o controle. Mas é uma luta, eu luto contra isso. Tem que lutar todo dia, toda hora. Não pode se entregar, não pode achar que está bom assim. Não, de forma alguma. Muitas vezes um dos cônjuges precisa ser o primeiro a mudar a postura para inspirar o outro. Interessante, né? Quem que vai dar o primeiro passo? Eu não, de jeito nenhum. Mamãe já falou para mim que se ele não der o primeiro passo, para eu não dar o primeiro passo. E ele está lá do outro lado. Eu não vou me render àquela mulher. Porque se eu me render àquela mulher, ela vai trepar em cima de mim o resto da vida. Não é assim? As discussões de casais do mundo não vão mais ou menos por aí? Gente, amém. Renda-se. É pela sua família. É por você. É por Jesus. É pela garantia de viver em paz. Renda-se. Sua atitude mansa e paciente pode tocar o coração do seu marido. Do mesmo modo, vocês, esposas, sujeitem-se aos seus maridos para que, se algum deles não crê na mensagem, seja ganho para Deus pelo modo de agir de vocês. Não será preciso dizer nada, pois eles serão ganhos pelo modo de vocês viverem, por serem puras e honestas. É muito comum, né? Muitas esposas vão para a igreja nos domingos e o marido não vai, porque o marido não é frequentador de igreja. É assim que ele fala, não é? Eu sou de Cristo, mas não sou frequentador de igreja. Você sai para a igreja, ele sai para o bar. Está errado. Mas também tem um grande problema. Você vai para a igreja, volta e bota o barraco para ferver, e fala um monte de besteira, e grita, e fala palavrão. Será que você vai conseguir levar o seu marido para a igreja assim? Será que você está dando um testemunho para ele procurar o Jesus que você tem em comunhão? Será que, dependendo do seu testemunho, esse homem já não estaria na igreja há muitos anos? Reflita, busque conserto, vá para a igreja, leve seu filho, vá até ele, cedo, domingo, antes de você sair, dá um abraço nele que você nunca deu, e dá um beijo no rosto dele, e não convide ele para ir na igreja, diga para ele: amor, eu amo você. Esse homem não vai aguentar não, ele vai para a igreja. Se ele não for nesse domingo, ele vai no outro. Mas não é assim, né? Você vai para o quarto, quebra o pau com ele, para ele ir para a igreja, ele não vai, ele quer ir para o bar, ele quer ir para o futebol. Não vai adiantar, ele não vai, a força ele não vai, ele vai pelo amor. E ora para o Espírito Santo tocar no coração dele. Ô mulher, sabedoria. Você tem a arte da conquista. Use isso para a sua família.
dentro do seu lar. Sabe quando você era mocinho e que você flertava, talvez na igreja, com aquele mocinho que você queria casar? Quanto tempo faz que você não flerta com o seu marido? Muitos anos, né? Muitos anos. Talvez você nem se lembre mais do que é flertar, né? Aquele olhar conquistador. Vamos em frente. Mostre paciência e amor, mesmo quando ele estiver ansioso ou irritado. Isso não significa tolerar abusos, tá? Mas agir com sabedoria para quebrar ciclos de discussão. Ajude-o a lidar com a ansiedade. O comportamento de explosão do seu marido pode estar enraizado em dificuldades emocionais, como ansiedade e frustração. Tente ser uma parceira que encoraja e apoia. Gente, a ansiedade tem um motivo. E é muito sério isso, porque a ansiedade mata. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a relação que você tem com o seu marido no quesito consumo? Você bota muita pressão nele por conta do consumo? Por exemplo, você bota pressão nele porque tem que trocar o carro? Porque tem que trocar a moto? Porque tem que trocar a casa? Porque tem que trocar os móveis? Ou você senta com ele e discute um orçamento com ele para ver se ele pode fazer isso? Você bota pressão nele porque tem que fazer a viagem de final de ano? Ou porque tem que ir para o shopping gastar o dinheiro? Ou você é responsável e convida ele para ir num restaurante e diz para ele: nós vamos ao restaurante porque nós podemos pagar. E se você trabalha, eu vou pagar a metade e você paga a metade. Ou você diz para ele: amor, nós não podemos ir no restaurante, mas eu vou fazer aqui com você e você vai me ajudar a fazer uma comida maravilhosa na nossa casa. Muitas vezes o homem vive oprimido pela pressão da família de consumir, e ele não tem coragem de abrir as contas e mostrar o quanto ele está devendo. E ele passa uma boa parte da vida dele num sigilo financeiro que o leva muitas vezes para o caixão. Você, mulher, não pode de maneira alguma ignorar a situação financeira do seu marido. Você tem que ter conversas amorosas com ele e deixar ele se abrir com você, porque muitas vezes ele está quebrado, devendo para Deus e todo mundo e sustentando a troca do seu carro por uma questão de sustentar o seu ego, a sua vaidade. Com essa jogatina que se transformou o Brasil, nos bets, tem muita família de classe média baixa que não tem mais condição de pagar a sua conta. Então você precisa conversar, sentar, conversar com o seu marido e vigiar para você não ser a opressora dele por conta de consumo. Dê um passo de acordo com as suas pernas podem alcançar aí do seu marido. Você precisa investigar onde é que está a ansiedade do seu marido. De repente a ansiedade do seu marido pode estar em administrar 2 relacionamentos. O seu relacionamento e um outro fora de casa. E se isso estiver acontecendo, você precisa sentar e ter uma conversa séria com ele, para que ele coloque um ponto final nisso. Porque senão a sua família não vai perdurar. Entendeu? Vamos em frente. Carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Eu vou carregar fardo do meu marido, coisa nenhuma. Eu vou carregar fardo daquela mulher, coisa nenhuma. Gente, é bíblico. Um precisa ajudar o outro. Está lá em Gálatas 6:2. Convide-o a momentos de oração e leitura bíblica juntos, sempre, viu? Até mesmo quando for começar uma conversa séria sobre o orçamento, senta, ora primeiro para que Deus abençoe vocês, acalme o coração de vocês. Convide-o a momentos de oração. Ajude-o a buscar formas saudáveis de lidar com o estresse, como exercícios físicos ou até mesmo apoio profissional,
De repente pode estar precisando, sim, de um apoio médico. E aí tem que buscar, não é? Tem que tomar remédio. Não pode viver na ignorância. Confie no poder transformador do Espírito Santo. A mudança verdadeira vem de Deus. Confie que, ao buscar a sabedoria dele, tanto você quanto seu marido poderão crescer em graça e paciência. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Ore para que Deus molde o seu coração e o dele com os frutos do Espírito. O seu e o dele. Sabe, nós temos uma necessidade muito grande de achar o culpado, não temos? Comum isso. Nós chegamos a este ponto porque você é o culpado. O você é o culpado do quê? Do passado, né? Na hora que sentar para ter uma conversa amorosa, franca, esquece o passado. Aquela conversa tem que ser um propósito de acertar o futuro, porque o passado já não te pertence mais. Sabe? Aquelas conversas que vai tirando da gaveta tudo quanto é sujeira do passado e jogando em cima da mesa, não produz futuro. Então vamos fazer um acerto para a gente começar hoje o nosso casamento, o nosso namoro, e esquecer o passado. Mas amanhã, a hora que vier uma discussão, não pode trazer nada do passado e jogar na cara. Ah, mas eu não sei fazer isso e acho que aquilo que ele fez no passado não pode ser esquecido. Não vai ser feliz nunca. Simplesmente, não vai ser feliz nunca. Você quer não ser feliz? É isso? Você vai honrar isso? Porque você é uma pessoa de opinião forte? É isso? Você acha que vai valer a pena? Você acha que você vai construir um lar? Você acha que seus filhos vão ter em você um bom exemplo? Não. Então esquece o passado. Você ama ele, você tem filhos com ele, ele te ama. Bota uma pedra nisso para nunca mais ser tirada e vamos para frente. Porque o futuro é promissor. Um futuro com Deus é um futuro de riqueza, de alegria, de prosperidade, até chegar na vida eterna. Caminhe para frente. Reconheça e valorize os momentos de tentativa. Quando seu marido tentar conversar ou se reconciliar com você, mesmo que imperfeito, porque ele não é perfeito, e ele tem culpa e você sabe disso, e ele também sabe que tem culpa, não precisa nem você lembrá-lo que ele tem culpa, ele sabe disso. Tanto é que ele está querendo reconciliar. Mesmo que ele seja imperfeito, veja isso como uma oportunidade de fortalecer o vínculo. Aceite as desculpas, senta, conversa, abre a boca, esclareça, fale. Amém? Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tentar uns aos outros com respeito, para tratar uns aos outros com respeito. Agradeça a Ele quando perceber atitudes positivas, mesmo pequenas, como tentar conversar. Gente, nós temos o mau hábito de apontar o dedo. A pessoa vem, constrói tudo de bom, comete um erro, a gente já mete o dedo. Isso não é de Deus, isso é do inimigo. A pessoa está com você nas férias há um mês, fazendo tudo para que você se sinta uma princesa. Basta um escorregão dele para você colocar tudo que ele fez de bom na lata de lixo e a referência dele passa a ser só aquele erro. O que ele fez de bom não vale nada. Você iria se sentir bem assim? Se você estivesse fazendo, proporcionando bem para uma pessoa e com um erro seu, ela julgasse você por aquele erro? Que direito que nós temos de julgar as pessoas? Jesus nos deu esse direito? Nos permite isso? Este dedo aqui acirrado é um dos maiores problemas no relacionamento. As pessoas não param para pensar no apontamento do dedo. Terrível. Fazendo um resumo, para a gente ir caminhando para o fim.
Coloque Deus no centro da sua relação. Expresse seus sentimentos com delicadeza. Cadê aquela menina que ele se apaixonou por ela? Onde é que ela está? Ela está aí. É só você deixar ela ressuscitar. Seja exemplo de calma e amor. Libere as mágoas e evite o silêncio prolongado. Sabe qual que é o sinônimo de mágoa? É a pessoa que está tomando veneno na esperança de que o outro morra. Ela é que vai morrer, porque mágoa mata. Não é a outra pessoa que vai morrer. Ajude-o a lidar com a ansiedade e o estresse. Um conselheiro cristão pode mediar o conflito difícil que existe entre vocês. Vocês não têm pastores? Pastora? Procure. Sejam humildes. Procure seus pastores para que eles possam ajudá-los. Encerre esse ciclo de maldição hereditária que tem na sua família. Olha para trás. Pai, mãe, irmão, avô, avó, tudo separado. Isso é uma maldição hereditária. Você pode ser a pessoa que Jesus quer responsável pelo fechamento desse ciclo, para que os seus filhos, netos, bisnetos, nunca mais se separem. Porque a separação não é de Jesus. Pode até ser do mundo moderno, mas não é de Jesus. E ela é traumática, viu? Pode ter certeza. A minha oração é que você reflita em todas essas palavras que nós trocamos aqui. A minha oração é que a sua família seja um exemplo do cristianismo aqui na Terra. E que Deus abençoe você, o seu marido, o seu namorado, a sua família, para que vocês possam desfrutar dessa vida tão boa que Jesus tem nos oferecido aqui na Terra e lá no reino. Mas por enquanto, vamos viver ela aqui na Terra. Até o próximo vídeo.